O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido asseca os ossos. Uau! A gente vê aqui dois elementos que eles estão completamente colocados frente ao ser humano, que são dois pontos de extremo que a gente vai ter que olhar eles, e os dois aparecem na sua vida. Eu vou te falar. Um deles é a alegria, o outro é o estresse. A alegria, ela é vista como um bom remédio, algo que vai fazer um bom remédio. Ele muda o seu corpo, muda a sua mente, você fica bem, a sua mente fica ampliada, ela fica muito positiva, fantástico. Já o espírito abalado, tá? E o estresse é uma das coisas que mais vai abalar o seu espírito. O que acaba fazendo com você? Seca os seus ossos. Então, o que o estresse faz com uma pessoa é algo terrível. Ela te deixa seco, ela te deixa sem vida, sem vitalidade. Você lembra da famosa profecia dos ossos secos? Eram ossos sem vidas e eles estavam precisando exatamente disso, de um pouco de água, de um pouco de carne para poder voltar à vida, porque eles estavam secos, inertes, na terra, frios. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado na nossa vida, na nossa jornada profissional, com gerenciamento de estresse e entender o papel da nossa cabeça de soluções cognitivas ligadas à alegria. Então vamos entender isso aqui melhor. Inicialmente, você tem que entender uma coisa. O estresse é algo que é muito natural de vir. O estresse, ele vem por muitas adversidades que vêm na nossa vida, né? Ataques que a gente recebe de formas inesperadas. Às vezes chega uma conta que uma pessoa não estava esperando, às vezes ela tem uma notícia que faz com que desorganiza todo o aspecto profissional da vida dela. Às vezes é uma pessoa que foi demitida e ela não estava esperando por isso, ou mesmo que ela estava esperando por isso. Enfim, existem tantas situações de estresse. Às vezes exigem dela no trabalho 50 mil funções. Ela fala: como eu vou conseguir fazer isso? Se eu não conseguir fazer isso, vai cair tudo, vai dar tudo errado, está tudo em cima de mim. Então a pessoa, ela tem situações de estresse. A pergunta é o que fazer com isso? O estresse, ou seja, as situações vão chegar até você, mas o estresse propriamente dito não é obrigatório. O rei Salomão, ele te fala aqui das consequências. Ele fala: olha só, se você for uma pessoa alegre, isso é um bom remédio. Se você tiver com o espírito abatido, então sabe que isso vai secar seus ossos. Isso significa que se você não se preparar para essa situação, então você vai sair muito abalado, muito prejudicado. Então é exatamente sobre isso que a gente precisa entender. Vamos entender um pouquinho antes da gente chegar a insights práticos na sua vida, né, de como lidar com isso. Vamos tentar entender o que acontece quando a pessoa está com o espírito abatido, quando ela está abalada. O que é essa história dos ossos secos, quando ela está sem vida, sem vitalidade, sem aquela energia tão bonita que o ser humano tem que ter, que a gente vê, por exemplo, nas crianças. As crianças são um excelente exemplo. É uma criança muito pequena, ela não tem estresse, ela não sabe que tem que pagar a conta de luz, ela não sabe o que está acontecendo em lugar nenhum, tá? E nem perde tempo com bobagens que não levam nada na vida dela, fica preocupada, não está preocupada com um time de futebol porque ela ainda não tem, se perdeu, se ganhou, não faz a menor diferença, e assim por diante. Então, nem com fatos verdadeiros, nem com imaginários ela pensa. Então, por isso que você vê a criança pequena, cheia de vitalidade, sempre feliz. E é algo que toca o nosso coração. E é algo que a gente vai ter que aplicar também. Mas vamos entender o que acontece. Esse estresse, esse abalo do seu espírito, ele vem quando há uma espécie de desconexão entre a sua mente, o seu corpo e o seu propósito. É claro que isso está ligado com a sua alma também, né? Porque você tem o teu propósito que está na sua alma. Mas quando mente, corpo e propósito não estão alinhados, então isso abala o nosso ser. Isso tira a gente de um equilíbrio profundo, natural, que faz muito bem para a gente. Então, quando a gente vê que a sua mente,
por exemplo, ela está demasiado preocupada com alguma coisa. O seu corpo não está recebendo a atenção devida para dormir, para poder relaxar, para ficar bem e assim por diante. E ainda você sente que não está no propósito, né? Você sabe no fundo que o seu propósito é outro, então vira uma bagunça enorme interna. Isso é algo espiritual que o ser humano carrega. Se ele tem isso consciente, isso é fantástico, porque uma verdadeira cura vem de algo interno que está dentro de você. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina só, uma pessoa, ela imprime um texto e aí, ao invés de escrever texto, a palavra texto com X, ela escreveu com S. Saiu texto em vez de texto. Então, o que ela faz? Ela quer mudar no papel, ela mudou o S. Então ela corrigiu, apagou o S e botou o X. Então você fala, tá bom. Então ela acabou de consertar o erro. Mas para e pensa, se ela imprime de novo, o que vai acontecer? Vai vir o mesmo problema. É isso que eu estou querendo passar para você. Se a gente não consertar na raiz, então o problema vai voltar. A raiz é corpo, mente e propósito. Você tem que saber que o seu corpo, ele está recebendo o necessário. A gente vai dar exemplos, eu vou te explicar o que é isso. A sua mente precisa estar tranquila, precisa estar bem. E finalmente, e até preparada para as situações adversas e, finalmente, o seu propósito tem que estar claro para você. Quando isso aqui está bem, na verdade, a gente está tocando aqui na raiz que te livra de estresse e te leva à felicidade, te leva à alegria, que é um bom remédio. Então vamos tentar entender um pouco melhor um pouco desses conceitos. Você vai ter que entender mais uma coisa. Você vai ter que entender que o elemento que a alegria, na verdade, não é simplesmente um estado de espírito, é uma ferramenta. E é uma ferramenta que você pode ter controle. E se você aprende a ter controle, a sua vida muda. Em todos os sentidos, como eu sempre falo. Financeiro, profissional, pessoal, familiar e assim por diante. Então vamos entender uma coisa. Já existem muitos livros por aí que falam de estresse. A gente já começou, sabe que o rei Salomão já sabia de tudo isso, está fantástico, mas receber ensinamentos também da psicologia comportamental, também da economia comportamental moderna, ajuda muito a gente a entender vários fatos. Então vamos lá. Uma das técnicas que ela aparece na psicologia moderna, e eu posso falar para você que eu estudei em fontes de muitos anos atrás, é do enfrentamento das situações adversas. O que significa isso? A gente vai entender o seguinte: por um lado, uma pessoa, ela tem que estar preparada, vão acontecer erros. Vão acontecer imprevistos. Quando a pessoa é tomada de surpresa, então ela tem muito mais capacidade, possibilidade de chegar a ficar estressada, de ficar irritada, de perder o seu controle. Então, quando uma pessoa fala, pode dar errado, tá? Eu faço uma live, eu quero fazer uma live no YouTube para milhares de pessoas, fizemos campanha, fizemos tudo certo, mas eu tenho que estar preparado. E se 5 minutos antes acontecer alguma coisa no computador? Então, nem tudo pode estar como eu estou esperando. Se eu espero, depois de um dia de trabalho, chegar em casa, eu espero que a casa esteja tão linda, tão arrumada, e as crianças estão de banho tomado, o jantar está sendo preparado, e um banho quente vai ser o próximo ato que eu vou fazer, e eu chego em casa, eu encontro o contrário, então eu vou ficar estressado. Por outro lado, se eu uso a técnica do enfrentamento, eu já imagino que eu posso chegar em casa e não vai estar como eu queria, mesmo que eu trabalhei o dia todo, mesmo que, teoricamente, vamos falar, não é verdade, mas que a minha esposa teve tempo de dar banho, de fazer o jantar e tudo mais, tá? Não teve nenhum a fazer, tá? Não é a realidade, mas vamos falar isso. Se a pessoa ela se prepara para essa situação, então ela está muito mais capaz de enfrentar a adversidade e assim não cair no estresse. Essa é uma técnica fundamental. Prepare-se mentalmente para que as coisas não deem certo. Se depois der certo, for tudo bem, ótimo. Então, receba os louros. Mas,
Se elas não estão preparadas como elas tinham que como estar, você não perde a cabeça. Certa vez eu fiz uma experiência muito interessante. Quando você pega uma pessoa e você coloca ela numa situação, e você fala para ela o que você faria se acontecesse alguma coisa, por exemplo, você comprou uma viagem para fora do Brasil, você comprou com uma agência de turismo, e você chega lá, você chegou agora nesse lugar que você nem fala direito a língua, e de repente não tinha ninguém lá. Então o que você faz? A pessoa fala, não, então entra em contato com a agência. Eu falo, tá ótimo. E agora, o que acontece se você não conseguiu entrar em contato com a agência? O que você vai fazer agora? Ah, mas eu tenho o nome do hotel, então talvez eu vou pegar um táxi de lá, eu vou para o hotel e de lá eu tento chegar. Eu falo, tá ótimo. Agora, o que você faz quando você chegou no hotel e o hotel fala que não tem nenhuma reserva? O que essa pessoa acontece quando você faz esse exercício com essa pessoa? O que está acontecendo? Você está colocando ela cada vez numa situação que ela não esperava. E aí você começa a ver, caramba, como é que ela vai reagir a isso? O fantástico é quando você já entende o que está acontecendo e fala, calma aí, deixa eu pensar no pior dos cenários. Me enganaram, está tudo errado. Então, o que eu vou fazer se acontecer que está tudo errado? Como eu vou atuar? Então essa pessoa, ela não fica agora completamente, meu Deus, então eu vou para o hotel. Deu errado o hotel, agora deu errado o quarto, deu errado o dinheiro, a troca. Ela já não sabe o que fazer. Então ela fala, cara, mais um revés, mais uma derrota, mais uma decepção. E ela acaba quebrando, ela acaba ficando estressada. Se você se prepara, tá? E a sua mente, ela entra nesse modus operandi de que pode ser que vai dar tudo errado, então o que eu vou fazer se der tudo errado? E agora que eu ainda estou tranquilo, a pessoa consegue enfrentar. Então essa é uma técnica milenar, mas ela também é escrita por livros modernos e ela é fundamental. Prepare-se. Prepare-se para todo tipo de situação no trabalho. Você vai encontrar seu chefe numa reunião. E se der errado? Enfrentamento. Tá? Não é que você vai enfrentar o seu chefe, mas como é que você vai enfrentar? Não deixe esse estresse chegar em você de forma inesperada. Às vezes não tem o que fazer, mas muitas vezes, se você se preparou, isso é fantástico. Algumas vezes vai ser desnecessário, ótimo, que seja sempre desnecessário, que nem seguro de saúde. Paga e não usa. Melhor coisa do mundo que você tem a fazer. Não é verdade? Então aqui também, prepare-se. Se acabou não acontecendo, maravilhoso. Mas se aconteceu, você não entra em estresse, que é uma situação muito complicada. O segundo ponto que você vai precisar usar é o seguinte. Como existem situações que de qualquer forma você não tinha como programar na sua vida, você vai ter que colocar momentos em que você pode relaxar, tirar a tensão, poder fazer atos de coisas que te dão prazer, te dão felicidade. Eu falo isso, por exemplo, na vida de casais. Não importa, não existe desculpa. Um casal, ele tem que ter momentos alegres, tranquilos, que eles não precisam falar dos problemas dos filhos na escola ou problemas de dinheiro nem nada. Eles têm que ter, às vezes, momentos muito simples, mas muito unidos. Você tem um hobby, tem uma coisa que te faz bem, você precisa se dedicar. A atividade física, ela libera para você endorfinas, libera adrenalina, ela faz bem ao corpo e à alma. E então você também precisa chegar numa situação de mindset em que você traz para você felicidade. Porque quando a pessoa ela é proativa, ela está fazendo algo, ela consegue reverter o estresse. O estresse ele está na cabeça e a felicidade também. E eles não conseguem conviver junto. Quando você tem atos de prazer, quando você tem atos que te trazem aquelas alegrias pequenas da vida, eles revertem esse sentimento negativo. Inclusive, existe mais uma técnica que eu quero que você conheça. Às vezes o estresse leva muito a pensamentos negativos, uma energia negativa. Como é que você pode combater isso? Falando coisas positivas. Você está vendo um fato, ele aconteceu, veio uma pancada para cima de você, fala sobre ele e busca trazer de uma forma verdadeira alguma interpretação positiva. O que acontece? Que a sua mente, ela muda a forma de trabalhar. Ao invés de cair no desespero, da pessoa se sentir uma pobre coitada, ela fala, não, calma aí, tem algum lado positivo. Ela começa a verbalizar isso, ela começa a buscar soluções. Então a cabeça dela se expande ao
ao invés de se contrair. E esse é o papel da felicidade, esse é o bom remédio. Isso é cognitivo, é algo que você pode decidir fazer. Então a gente trouxe aqui uma realidade que o ser humano vive, que o rei Salomão já conhecia, o estresse. A felicidade, a alegria é um bom remédio. A alma abalada são ossos secos. Você vai precisar dominar o estresse, as preocupações. A gente trouxe então aqui algumas técnicas muito claras para que você tenha uma vida saudável e possa fazer os passos do seu crescimento sem deixar a sua mente ficar sem vitalidade, sem alegria, sem força de continuar e de crescer e de fazer os passos.